E eu convido a noiva de Cristo, o povo apercebido, o povo que o nome está escrito no livro da vida e certamente tem a coroa da salvação e que verá Deus face a face. É esse povo. Dai ouvidos à palavra do Senhor. E eu quero estar liberando uma palavra de vitória, de poder e de graça. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14, eu quero usar como tema nesta noite, o dedo de Deus. E a palavra do Senhor diz: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estão como juízes contra vocês. Mas é pelo dedo de Deus, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então o que o Senhor quer nas nossas vidas é que o seu reino seja liberado para as nossas vidas. E o que é o reino de Deus? É toda a suficiência, toda a graça, todo o amor, toda a esperança, perseverança, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é para edificar, tudo aquilo que se manifesta em graça, tudo aquilo que vem para corroborar, manifestar em alegria, é o reino de Deus. Deus quer levantar homens e mulheres fortificados na graça nesses últimos dias, valentes de Deus, homens e mulheres que abriram mão dos seus prazeres para sentir o prazer da alegria do seu Deus. E que estão permitindo que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Perceba, igreja, que o dedo de Deus, ou o Espírito de Deus, se manifesta na vida daquele que assim o deseja. Não é de todo mundo. Veja aqui, o versículo 14, Jesus, o Yeshua, o Eterno, o Deus no meio dos homens, aquele que pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, ele mesmo, estava o quê? Expulsando um demônio que era mudo. Mas pastor, o que tem a ver esse demônio mudo no meio de nós? Muito mais do que você imagina. O diabo, Satanás, o inimigo da nossa alma, ele vem forjando situações de medo ao redor da igreja, calando a boca de profetas. Se você perceber aqui, era uma pessoa que não falava, Jesus foi lá e expulsou aquela entidade maligna daquela pessoa, ela voltou a falar. E quantas pessoas no meio nosso que aceitou Jesus como o único e autossuficiente Salvador estão caladas, em meio a afrontas, e desde levantar a voz e repreender e profetizar, estão caladas, e esse espírito imundo tem calado a boca de muitos homens e mulheres que estão diante do Senhor. Pessoas que não conseguem mais orar, pessoas que não conseguem mais se colocar diante de Deus. Deus, Ele ama pessoas de ousadia, cheia de intrepidez do Espírito. O Senhor chamou embaixadores em cadeia. Quem crê nisso? Homens e mulheres que profetizam e que declaram. E o que o inimigo quer? Emudecer, calar, fechar e permitir que o teu semblante fique mudo. Esse espírito tem que ser combatido através da fé. Esse espírito no meio da igreja do Deus vivo tem que ser repreendido e expulso de toda condição que intenta contra as nossas vidas. Nós estamos vendo homens na política que se intitulavam servos de Deus, eu até acredito que começaram bem, estão acabando mal.
por causa desse espírito imundo que está calando a boca dos profetas por causa de dinheiro. E nós temos que hoje nos levantar e expulsar e falar: Jesus, opera em minha vida, me liberta dessa situação contrária. E não aceite a afronta, mas repreenda em nome do Senhor Jesus. O mundo falou e nós também nos levantaremos e profetizaremos e vamos declarar. Se a tua vida, se você olhar e falar: meu Deus, Senhor, eu estou andando entre um vale de ossos mortos, é hora de levantar e falar assim: eu profetizo vida. Profetize vida aonde você anda. Unge a tua vida, unge, profetiza, não abre mão, porque o teu Deus já te ungiu, o teu Deus já guardou a tua história, Ele tem colocado um caminho de bênção onde tu passar. Nunca se esqueça que você é um soldado alistado na guerra de Jeová, alistado na guerra de Deus. Você está numa guerra, igreja, essa guerra só vai cessar naquele grande dia, no dia do arrebatamento. Jesus repreendeu o demônio e saiu, e o mundo falou. Fale para esta nação quem é o teu Deus. Profetiza, igreja, declare o reino de Deus sobre a tua vida. A multidão ficou. Está na hora dos teus vizinhos, as pessoas que te conhecem, olhar e falar: é só Deus na vida dessa pessoa. Há um Deus sobre a tua vida e haverá um reconhecimento. E vão falar: Deus, Ele verdadeiramente se levantou para julgar a tua causa. Quem crê nisso? Só que tem sempre as pessoas que são opositores. Porque o diabo sabe que ninguém suporta ser confrontado. Quem gosta de ser confrontado? Ai, como é gostoso, você passa assim: poxa vida, tudo bem, você está bonito hoje, todos elogios, ei, como vai? Mas quando alguém vem te confrontar, é horrível. O confronto é algo difícil de se lidar. Jesus foi confrontado. Vieram para ele, viram uma maravilha, um homem mudo voltar a falar. E eu quero ver uma nação profética, homens e mulheres declarando a bênção e a vitória sobre esse país. Igreja, vocês mandam através da tecnologia: olha, o homem de joelhos vale mais do que um exército, o homem que ora vale mais do que uma nação toda. Igreja, comece a acreditar naquilo que vocês estão recebendo e mandando. Declararam para Jesus: é por Beelzebu. Beelzebu significa príncipe dos demônios. Um homem que aonde andava tinha virtude, graça, poder em suas palavras, sinais maravilhosos aconteciam. Era Beelzebu. Era inveja, era maledicência, malignidade. Ele expulsa os demônios por Beelzebu. Outros, veja que não parou só num grupinho, não. Outros punham a prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Sabe o que é fé, igreja? É o que diz lá em Deuteronômio 28, versículo 2. Os sinais acompanharão. E tem gente que entra na igreja pedindo sinal para Deus: Senhor, faz isso para mim, Senhor. Se o Senhor fizer isso para mim, eu faço aquilo. Se o Senhor guardar a minha vida, eu faço aquilo. Se o Senhor fizer, eu vou dizimar, o Senhor tem que me... Igreja, tudo que você fizer é crendo já numa resposta excelente na tua vida. Tudo que você for fazer é crendo no que há de acontecer. Os sinais acompanharão os... Quem perde sinal, acontece o quê? Nada. Nada. Jesus foi abirrogado, ele foi questionado por isso, igreja. Falavam que ele era o príncipe dos demônios, pediam sinal. Que mais sinal quer a não ser esses sinais que Deus está dando? O que nós estamos querendo, igreja, nesses últimos dias? Creia. Creia, 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 creia de todo o seu coração. Creia. Outro dia eu vi um pai e uma mãe que resolveram entrar no mistério com Deus. O filho com câncer, fase terminal. Eles falaram: não, nós seremos profetas no nosso lar. Os dois começaram a entrar no manto de orar e jejuar. E o que aconteceu? O mal foi repreendido.
Rabalasturi andarabacalamanagarai. Igreja, para de pôr à prova as coisas com Deus. Senhor, eu estou andando direitinho, por que a minha vida está assim? Por que está assim? Porque você está em guerra. Expulse, entra no veio profético. Por que quando é do contrário as pessoas falam? Não, eu vou matar, eu vou ferir. Não, se deixar eu vou fazer. As pessoas enchem a boca para falar da malignidade. Não enche ou não enche? Mas por que não enche a boca para profetizar aquilo que é correto? Veja. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: catuca a tua irmã, fala, tudo que você está pensando agora, o que já pensou, está registrado. O Senhor conhece o teu coração, igreja. Ele sabe a tua fala e sabe onde você é forte. Igreja, essas pessoas de repente nem estavam falando alto. O Senhor, Ele quer destruir, destronar esse espírito imundo que habita no meio dos homens, de confusão, de que eu acho. Igreja, o dedo de Deus está sobre nós, quem crê nisso? Jesus, conhecendo os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ele não está falando dos demônios, porque ele dá um exemplo que se ele era do diabo, um demônio não pode expulsar outro demônio, porque eles colocaram ele como Beelzebul, mas Deus está querendo falar entre nós. Nós não podemos viver divisão. A única coisa que Jesus falou de reino dividido, porque falaram que ele era o príncipe dos demônios. Como que um príncipe dos demônios expulsa demônio? Mas Deus está querendo de nós não devemos entrar nesta partilha de divisão. Igreja, você nunca vai ver ultrapassar os limites da palavra de Deus na tua vida mediante as finanças. Nunca. É aquilo que o Senhor ordenou. Precisava de uma reforma ao palácio, e o rei ordenou para quem pudesse trazer. Ele não chegou nos ricos, quem estava com o coração disposto. E chegou uma hora que veio tanta riqueza que o rei falou assim: para! Já é suficiente para a obra. Uma coisa eu falo para vocês, igreja. Todo reino dividido, quem está no reino de Deus aqui? Não se permite ser dividido. Não se permite ser dividido, não permite dividir o seu lar. Se o seu lar estiver dividido porque você resolveu ser o céu, o Senhor fala, o próprio Jesus fala: olha, eu não vim trazer paz, mas divisão. Por quê? Ele quer dividir os que vão para o céu dos que vão ficar. E você que vai para o céu, vai ser imã para as pessoas te seguirem, como você é seguidor de Cristo. Então, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E uma casa dividida contra si mesma cairá. O que o diabo está fazendo hoje nos casamentos é coisa absurda. Destruindo, matando, arrebentando. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Porque o diabo já é um ser perdido, ele já está destronado da sua glória. A sentença do inferno já foi liberada. Você sabe para quem foi feito o inferno? Para Satanás e seus demônios, não é para o homem. Nunca foi projeto de Deus o homem para o inferno. Ele escolhe ir para lá. O inferno, o lodo, o lugar de morte foi feito para os anjos caídos. Deus fez para o homem o que, igreja? O céu. E deu livre-arbítrio dele escolher o céu ou o inferno. Porque a vontade de Deus é o céu. Então ele fala: se o Satanás está dividido contra si mesmo, como será o seu reino pode subsistir? Digo isto, porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o Senhor, Ele é cumpridor das Escrituras, e aqueles que se dizem
guardar a Escritura, não estavam reconhecendo. Quando nós vamos reconhecer a palavra de Deus totalizada nas nossas vidas? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Então qual é o demônio que eu estou sendo usado para expulsar os filhos dos filhos de vocês? Porque quem expulsa os filhos de vocês é o Espírito de Deus. E é esse Espírito de Deus que vai trazer juízo na terra. É meio difícil de compreender, mas a palavra do Senhor diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por quem? Porque, igreja, você só expulsa através de um poder. O inferno só é expulso e repreendido por um poder, e esse poder vem do alto, do Pai das luzes. Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Porque quem está expulsando ali é o dedo de Deus, é o poder de Deus, é a unção de Deus na vida de Jesus, que foi transferida àquele que crê. Veja que versículo 20, uma palavra de salvação, uma palavra rema, uma palavra de bênção, uma palavra de libertação e de santidade é liberada. Mas se é pelo dedo de Deus, e também em Mateus 12, 28 fala que também é pelo Espírito de Deus, o dedo de Deus, o Espírito de Deus é a mesma coisa, que expulsa os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus liberta o cativeiro, liberta dos vícios, liberta do cativeiro. O dedo de Deus, o Espírito de Deus está sobre nós. Igreja, estamos no momento mais glorioso da terra, aonde está sendo derramado sobre nós o Espírito de Deus. O dedo de Deus, o Espírito de Deus que está sendo derramado em nossos corações. O fogo que queima as obras do inferno está sobre a minha vida e sobre a tua vida, creia nisso. O maior propósito de Deus na nossa vida não é nas coisas que perecem, mas nas coisas que permanecem para a vida eterna. Igreja, o reino de Deus está na tua vida, o reino de Deus está na tua casa, o reino de Deus está quando você anda, o reino de Deus está manifestado em tua história. Levanta tudo e crê, creia nos mover de Deus. O reino de Deus está manifestado na tua vida. É o que Jesus estava falando. Meus amados, se eu estou expulsando por Beelzebu, quem é que está expulsando os demônios dos teus filhos? Por quê? Fala dos teus filhos. Porque é a geração de Abraão. Está sendo expulso demônios da geração de Abraão. Não é dos cananeus. Não é dos heteus. Não é dos babilônicos. Mas estava sendo expulso do povo que é para dar a salvação. Mas a salvação só pode vir pelo dedo de Deus. Você quer saber que esse dedo de Deus ele é manifestado antes do povo entender? Abre em Êxodo capítulo 8, versículo 16. Na terceira praga que foi liberada lá no Egito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, que é seu irmão, que estenda a sua vara e fira o pó da terra. Você perceba que tudo é ato profético. E o pó se transformará em piolhos por toda a terra. Perceba que a terra que estava o povo de Deus não vai ser tocada. Igreja, você que está com a cobertura do escudo da glória de Deus não vai ser tocado. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram. Para pensar um pouco. Às vezes a gente fica vendo cinema, tecnologia, não imagina. Quem já foi para um lugar de pó que não chove, que era lá? Aquela terra de pó virou piolho. O pó da terra virou piolho, é muita coisa, isso mata. Virou piolho.
E era muito. Invadiu, imagina uma nuvem preta de piolho. Invadindo o faraó e os termos do Egito. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de sua ciência oculta, sua ciência, não conseguiram. Mas espera lá, antes de eu continuar. Volta um pouquinho. A primeira praga era sangue, onde apodreceu os rios do Egito. Todos os peixes do rio morreram. Todos os peixes morreram. Sabe como que eles tinham que beber água? Cavando cisternas para sobreviver. Foi a primeira praga, que o sangue. O mar virou em sangue dos 430 anos de morte que teve do Egito. Segunda praga, rãs. A rã era tida como um deus no meio do Egito. Mas aquele Deus foi demais, porque Deus deu ordem para que toda a rã da terra fosse para o Egito. E a palavra do Senhor diz, versículo, se você vê, Êxodo 8, versículo 6 diz: e assim Arão estendeu a mão sobre a água do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Toda a região do Egito estava coberta de rãs. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de sua ciência oculta, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Quer dizer, mais maldição ele trouxe. Perceba que o ocultismo tenta imitar aquilo que Deus... Para que ele precisava trazer mais rã? Para mostrar a loucura de Faraó. Se eles tivessem sido poderosos, eles repreendiam a praga, não para manifestar mais praga. Porque quando Moisés fez o primeiro, transformou em rio, eles fizeram lá um baldinho, todo mundo já viu isso, transformou um pouquinho de sangue, suas forças ocultas. Mas o poderoso seria reverter, não fazer igual. Aí eles fizeram de novo, fizeram também algumas rãs subirem. Mas quando passa, e o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo, então deixarei o povo ir, oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tua é a honra a dizer-me quando devo orar, pois por ti, por os teus conselheiros e por teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs sobre apenas as que estão no rio. Amanhã disse Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. A Bíblia diz que todas as rãs morreram onde estavam, morreram, não sumiram de lá. E apodreceu o Egito. Eles tiveram que trabalhar. Imagina você com um pai, rã morta, aquela podridão, aquele cheiro. Igreja, quando o pecado estabelece, fede mal. Aí veio os piolhos e logo em seguida, é sério, igreja. Só que na terceira praga não tem mais força oculta para poder fazer igual ao Senhor. Voltando lá para o versículo 18, mas quando os magos tentaram fazer surgir piolho por meio da sua ciência oculta, não conseguiram. São 10 pragas, na terceira já não tinha mais como, eles não tinham mais força. A primeira tiveram que cavar e muito para achar água. A segunda tiveram que achar um lugar para enterrar aquelas rãs. Tanta rã que tinha. Alguém consegue viver no meio da podridão? E essa terceira não conseguiram. E outra, como é que se acaba com piolho? Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido. E eles não quis ouvi-lo, conforme o Senhor tinha dito. Mas, se você ver aqui, por meio da sua ciência oculta não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo, é o Espírito de Deus. Igreja, preste atenção no que está acontecendo no mundo.
Deus vai permitir também que pragas alcancem para que muitos se convertam quem é o Senhor. Ou nós endurecemos o nosso coração ou cremos no mover dele. Mas aquele que está no Senhor, buscando o Senhor, praga alguma chegará na sua tenda. Mas quando Jesus estava falando sobre o dedo de Deus, sobre o Espírito de Deus, o coração dos religiosos, que eram para entender que era Jesus, também foi endurecido igual de Faraó. Pediam sinal, questionavam, falavam que era Boizebu. Porque como é que pode uma pessoa que aparece do nada fazer maravilha, sendo que eu que estou na igreja, eu que estudei, eu que falo, eu que oro, eu que jejuo, não acontece nada? Quando um homem forte, versículo 21, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, e esse mais forte se chama Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jesus Cristo de Nazaré, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os seus despojos. Dividir os despojos são bens e conquistas tomado do seu adversário. Então preste atenção numa coisa, Jesus quer explicar algo importante para nós aqui agora, de libertação da nossa vida, igreja. O inimigo da nossa vida está armado. E a arma que ele usa é toda a rebeldia e desobediência que nós temos contra a verdade de Deus. Tudo aquilo que você abre mão de cumprir, vira arma do teu adversário. Quer ver o dedo de Deus na tua vida? Presta atenção nas Escrituras, atente para ela. Porque se ela não for a teu favor, ela se torna arma da mão de Satanás. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, porque o diabo usa a nossa vida, porque o diabo tem moradia, igreja. Ele acha descanso na tua vida, quando na tua vida não tem Deus. Seus bens estão seguros. Quais são os bens do inferno? Destruir a tua vida, destruir a vida dos teus e dos teus ainda dos teus. Tem legiões de demônios que ficam passando de geração em geração, destruindo da mesma maneira. Mas quando alguém mais forte, que chama Jesus de Nazaré, ataca e vence, igreja, o teu Deus ataca o inferno e vence. A manifestação de Deus é desfazer as obras do diabo, é quebrar essa armadura em que o inimigo confiava. Ele não é dizimista, ele não perdoa, ele é ruim, ele não está nem aí, ele vive como quer, ele não tem responsabilidade, ele não se compromete, ele não avança. Eu vou usar isso contra ele. E tem muito mais, eu posso fazer uma lista enorme de rebeldia e desobediência. Essa era a armadura em que o inimigo confiava. Ele vem e divide os seus depósitos. Tudo aquilo que o diabo veio para matar, que veio, matou os sonhos, roubou e destruiu, vai ser restituído. Porque em Mateus 12, versículo 29, a palavra fala um pouquinho diferente. Mateus 12, 29, a palavra do Senhor diz assim: ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Então poderá roubar a casa dele. Então, numa tradução está destruir a sua armadura e depois amarrá-lo. Como que se destrói a armadura de Satanás? Obedecendo a Deus. E em seguida amarrar este demônio e ser lançado no lugar de enxofre de malignidade. Lançar e tirar, arrancar da tua vida. Por isso que a gente fala, está amarrado em nome de Senhor Jesus. Mas adianta amarrar se você ainda não desarmou ele? Se amarra ele logo, ele se fortalece na armadura dele de novo. É isso que tem que ser explicado. Ele se fortalece na rebeldia. Mas quando você quebra a armadura e amarra, o mal recua. Quem está entendendo isso? Dá glória a Deus.
Aí aí vem para dividir os despojos. O que é dividir os despojos? Tudo aquilo que é teu por direito começa a ser manifestado. Quem está entendendo isso? Os bens e conquistas tomados do adversário. O teu inimigo perde. Versículo 23. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, ou você faz parte do reino, ou você não tem nada com o teu Deus. Ou você é aquele que ajunta para a salvação, ou destituído está da glória de Deus. Querendo você ou não, você tem um sinal sobre a tua vida, igreja. Você não percebeu ainda, mas cada vez que você vem num culto e se envolve com as coisas de Deus, você é marcado em vitória. Há uma unção que está sendo derramada agora, nesse momento, na minha e na tua vida. Deus está nos enchendo essa autoridade do seu mover, do seu poder nesse momento. Oh, rabalabacanta, aquele que não está comigo, igreja, esteja com o teu Deus. É contra mim. Ou você é do céu, ou você não faz parte dessa herança. Ou você está em Cristo, ou destituído está da glória de Deus. A Bíblia diz que muitos estarão diante do Pai, e naquele momento o Senhor vai falar: entras, bendito do meu Pai, entra para o reino de Deus que está prometido, que foi feito antes da criação do mundo. E outros, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se ajunte com aquele que vai ser colhido para a salvação, igreja. Quebra a armadura do inimigo. Amarra ele e viva uma vida livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 24. Quando o espírito imundo sai de um homem ou de uma mulher, porque aquele foi quebrado, a armadura dele foi amarrado. Ele tem que sair, não tem, igreja? Ai, estou liberto. É verdade, mas vigia, crente. O teu inimigo é milenar. E pior, condenado. Uma pessoa condenada não tem mais nada para perder. Um espírito condenado à destruição, mesmo derrotado, ele quer achar uma brecha de destruição. E o único objetivo dele é te arrastar junto, porque ele não tem mais salvação e nem tem direito que nós temos de salvação. Quando o espírito imundo sai de um homem ou de uma mulher, passa por lugares áridos procurando descanso. Igreja, imagine o tormento daquele que foi destituído da glória de Deus. Quero que você entenda o que é um lugar árido para um demônio. Ele estava num lugar onde o amor e a glória era seu alimento. Ele estava num lugar onde a graça, a todas as maravilhas estava disponível. Ele estava num lugar onde a plenitude de Deus estava nele. Quando ele foi destituído, tudo aquilo que ele tinha se perdeu. O que ele tem? Nada, a não ser dor, ânsia e vontade de destruição, para matar, roubar e destruir. Ou você está pensando que o demônio, os espíritos imundos sabem lidar com isso? Não conseguem lidar com isso. Eles também querem descanso. E o homem tem isso e não entende. Esse espírito imundo, ele sai para lugares piores. Labando redagará séria andarai. Ele passa por lugares áridos, quer dizer, sem a graça de Deus e nada, sendo destruído. Porque a 13ª parte de anjos foi destituída da glória de Deus, seguidores de Lúcifer, procurando descanso. Porque longe da presença de Deus é tormento. É tormento, e nós nem sabemos direito o que isso significa nas nossas vidas. E não encontrando, diz ao demônio: voltarei, porque ele foi destruído e amarrado e lançado fora, não foi isso? Voltarei para a casa, ou para o homem, para a mulher, de onde eu saí. E quando chega, Jesus está falando da pessoa que abriu brecha, que esqueceu de vigiar. Porque tem gente que o demônio volta, acha aquela pessoa mais fortalecida da graça ainda, fala: aqui eu não posso, estou perdido.
Aí ele tem que fazer parte de 7 demônios piores para a vida de uma outra pessoa. Mas naquela ele não pode mais. Mas de repente ele chega, ele volta para aquela casa, está varrida. Quem que varre? Varrida e em ordem. O que Deus faz na nossa vida? Deus quer tudo transparente. A casa varrida significa que todos os problemas já foram resolvidos intimamente. Em ordem significa que você sabe para onde está indo. Só que não está guardado. Não está vigiando. Está varrida. A palavra de Deus ela tem poder de nos limpar. Deus não gosta de bagunça, desorganização, coisas tudo pendurada, não. Ele gosta de coisas limpas em ordem. Quer saber se você está em Deus? Olha para a tua vida. Tua vida está limpa? Está em ordem? Tem Deus. Está em bagunça? Não arrumou aquela torneira pingando? Não conseguiu arrumar aquele chuveiro que está emendado com esparadrapo? Não arrumou aquela tampa do negócio que não cai? Arruma a tua vida, meu irmão. Não conseguiu arrumar a tua vida ainda com a tua família? Não pediu perdão ainda? Está em uma bagunça? Humilhai-vos debaixo da potente mão. Mas o que eles vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar. Você tem que saber que a tua vida está em ordem, varrida. A tua vida tem que estar debaixo da presença do teu Deus, sem acusação. Mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. É Deus que tem que saber quem você é. Pastor, preciso arrumar minha vida. Então corre. Se apresse a deixar uma casa varrida em ordem. A palavra do Senhor ela tem que executar maravilhas na tua vida. Então vai. Quando ele acha a casa varrida em ordem, sem a presença de Deus, ele fez a obra, mas relaxou. Então ele vai, o demônio, e traz mais 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passarão a viver ali, na vida da pessoa, aquele demônio mais 7. Agora, o que eu te falo é que são legiões. Um espírito comanda 1000. Então são 7.000 demônios na vida de uma pessoa desviada. Quando se fala de um espírito, esse espírito carrega 1000, desse 1000 carrega 7.000 demônios na vida de um homem. E o estado final daquele homem, daquela mulher, torna-se pior do que quando ele achava que tinha problema antes de se converter. Quer o melhor esclarecimento para isso? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados, quer dizer, cai de novo no mesmo problema. A vida estava arrumada, a vida da pessoa estava varrida e arrumada, mas ela cai no mesmo embaraço de novo. Se drogava, parou de se drogar e volta a se drogar de novo. Um exemplo. Prostituía, parou de prostituir, voltou a se prostituir. Encontram-se novamente nela enredados, quer dizer, enlaçados, ligados, algemados àquela situação. E por elas dominado, reprimido e escravizado. Eles já conheceram Jesus, já escaparam da contaminação deste mundo. Então, por pior estado do que no princípio, estão em pior estado do que do princípio. Não é mesmo a confirmação? Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Eu estou lendo o que aqui, igreja? Eu estou lendo alguma coisa de homens? Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, olha que terrível. O cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Aí já não é mais demônio, é a pessoa que quer. Aí já não é mais libertação, porque demônio você vai lá, expulsa, amarra ele, quebra as castas dele, a pessoa fica limpa. É a pessoa que quer. Aí se chama livre hábito. Você pode expulsar os demônios, a pessoa volta às mesmas práticas. Tem coisas que eu fiz na minha ingenuidade que eu lembro, eu falo, meu Deus, eu tenho que rir para não chorar. Como a gente estava preso.
no mundo sem amor e sem carinho, buscando situações de destruição para a nossa própria vida. Igreja, levanta a tua cabeça, respira fundo e fala: eu tenho um Deus zeloso. E Jesus fala: nossa casa estava varrida, em ordem. O demônio percebeu que o Espírito Santo não estava mais lá, a pessoa queria fazer o que queria, levou 7 piores. E o estado daquela pessoa ficou pior do que do princípio. Só que nesse meio termo, versículo 27 diz: enquanto Jesus dizia essas coisas, porque ele estava falando coisinha simples, não, ele estava falando coisa pesada, de libertação, coisas que nos levam à edificação e salvação. Então Jesus dizia estas coisas e uma mulher da multidão exclamou: olha como que o diabo quer pôr religião, estabelecer e levantar ídolos. Feliz a mulher que te deu a luz e que te amamentou. Estava levantando a igreja católica, apostólica, romana aqui. Deus repreendendo, trazendo a unção, libertando. O demônio usa pessoas de falta de conhecimento, falando assim: feliz a mulher que te deu a luz e te amamentou. Aí a pessoa que não lê a Bíblia, lê texto fora de contexto, cai bem aqui. Ai, feliz a mulher que te deu a luz e que te amamentou. Pronto, a pessoa começa a chorar: ai, Maria. Só que Jesus tem uma resposta. Maria, ela é uma mulher verdadeiramente virtuosa, cheia da graça, uma mulher escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus só. Sabe o que Jesus responde? Jesus era ruim, era mau. Por quê, pastor? Olha o que ele responde. E ele respondeu: antes, mulher, feliz ou bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Não é a minha mãe que fez o trabalho, foi o Espírito. E essa carne só existe para morrer por causa de vocês. Por isso que eu estou aqui em carne. Essa carne tem que padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Felizes não é aquela mulher que pariu aquele homem. Feliz somos nós que estamos vindo através daquele que é poderoso. Quer mais? Em Lucas 8,19, não podia deixar de falar isso. Em Lucas 8,19 fala: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. A mãe, quem que era a mãe de Jesus? Como ela chama? Como que ela chama? Maria. Por que ela tem templos levantados em seu nome? Queria saber. Mãe e os seus irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele. Veja só. Por causa da... Jesus é da multidão, a multidão é de Jesus. Alguém lhe disse, imagina, Maria, seus irmãos, pô, Jesus não para, gente, ele fica pregando e pregando, pregando e pregando. Tá vendo que a gente tem um compromisso? Chama logo esse homem. Alguém lhe disse, chegou bem perto de Jesus, catucou ele e falou assim: tua mãe e teus irmãos estão... Porque quando o negócio é família, a pessoa fica brava, né? Interrompeu Jesus, falou: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ô igreja, para parar uma pregação, fala a verdade. E querem ver-te. Ele estava no meio de um manto apostólico. Ele estava no meio de uma graça. Igreja, quantas oportunidades aquele povo teria de escutar do Yeshua HaMashiach uma palavra de vitória? Ele respondeu para todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Sabe por que levantam religiões, falsas religiões? Por pessoas que não permitiram ser impactadas pela palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que obedecem, que praticam, obedecem e praticam a palavra de Deus.
Tua casa está limpinha, está adornada? Deixa Deus trabalhar. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão para o alto e fala: Jesus, esta noite eu quero ser tomado pelo teu Santo Espírito. Toma minha mente, o meu coração, o meu ser, a minha vida, a minha história. Toma tudo que eu tenho, Senhor. Limpa de toda heresia, de toda maldade, para que eu possa ser instrumento da tua glória. No nome de Jesus. Bate palma para Jesus.